Tudo bem? Meu nome é Romero Marinho, eu sou o 14º promotor de justiça da comarca de Mossoró. Estou aqui compartilhando um pouco do meu conhecimento que eu tenho sobre IA para falarmos hoje um pouco mais sobre algumas noções introdutórias sobre IA, tá certo? Então, hoje nós vamos nos dedicar mais a alguns conhecimentos de como ela funciona, tá certo? Mas é muito importante, eu queria fazer um chamamento a você para pegar aqui através do QR Code nossa apostila. Ela está sendo atualizada momento a momento, tá certo? Inclusive a gente está inserindo os QR Codes dessas aulas. Então, se você tiver o PDF, você aponta e vem para essa aula. Se você está nessa aula, aponta para o QR Code e vai pegar o PDF, tá bom? Mas é muito importante que você tenha o material em mãos, tá certo? Hoje nós vamos dar uma aula assim, não vai ser uma aula prática, vai ser uma aula de conhecimento de como a inteligência artificial funciona. Mas eu acho muito importante, tá certo? É como a gente entrasse no carro e soubesse toda a mecânica de um carro, tá bom? E a gente vai intitular aqui a aula ah, Como as IAs funcionam, tá certo? Então vamos conhecer por dentro como é o funcionamento da IA. A, a IA generativa, é muito bem que se fale, ele é uma mudança paradigmática, certo? Muito significativa na época tecnológica que nós estamos, tá certo? Ela foi precedida por um IA e que se transformou numa IA generativa. Então, nós tínhamos a IA tradicional, analítica preditiva, que era programada para executar tarefas específicas e repetitivas, baseadas em regras definidas, como classificar dados, identificar padrões e prever resultados a partir de dados históricos. Mas o que a gente está ensinando aqui é a IA generativa, o General IA, que é capaz de criar um conteúdo novo e original que não existia previamente. Então, o que a gente está precisando aqui? Uma análise de uma planilha, mas para gerar alguma coisa, que no nosso caso vai ser majoritariamente um documento. Esse documento é uma peça processual, um ofício, uma peça dentro da nossa promotoria de nível administrativo, né? Em vez de apenas classificar ou recuperar informações existentes, ela aprende padrões complexos a partir de um vasto conjunto de dados. Nós vamos ver hoje como é que essas IAs aprendem. Então, textos, imagens, códigos, sons. Com base nisso, esse daí é o input, é o que a gente bota lá dentro, certo? Que são textos, imagens, códigos e sons, e ele tem o output, que com base nisso, gera conteúdos inéditos que simulam a compreensão e a fluidez humana. E a gente vai saber como é que ela aprende. Eu, eu queria também falar de outra IA, mas eu queria dar essa notícia aqui para vocês que é do STJ, tá certo? É muito importante que nosso conteúdo ele é verificável. Você pode pegar aqui com o QR Code, ó, apontar e pegar a notícia na íntegra. Mas vamos lá, ó. STJ lança um motor inteligente artificial generativa para aumentar a eficiência na produção de decisões. O STJ, Logos, já está sendo utilizada pelos magistrados e servidores e funciona como um acelerador na análise e na elaboração de documentos. O objetivo principal é auxiliar na execução de tarefas repetitivas, economizando tempo. Os resultados práticos, segundo o presidente da Corte, ministro Herman Benjamin, são o aumento da produtividade e a redução do acervo de processos em tramitação. A nova ferramenta, desculpe, é equipada com tecnologias que processam informações, identificam padrões e fornecem respostas para atender às necessidades dos magistrados. Além disso, o novo motor de IA será a base para a inovação tecnológica que a Corte planeja lançar futuramente. Muito bem. Por que eu estou trazendo essa notícia aqui para vocês? Porque nós, além dessas duas IAs, nós vamos ter também no mercado uma IA chamada IA de serviço. Está aqui, ó, IA de serviço. Então, é exatamente o que está na notícia aqui. É a utilização de soluções de inteligência artificial para executar funções e atividades de forma
transparente ao usuário, sendo normalmente incorporado ao sistema. Ele vai fazer esse IA de serviço uma atividade específica, tá certo? Ele não vai assim, ele não vai ter ampla liberdade. Ele vai fazer aquilo especificamente que ele foi feito. No nosso, por exemplo, Gemini, ele pode fazer qualquer coisa, produzir qualquer documento, fazer análise de tudo, mas nesse caso, por exemplo, ele vai uma IA de serviço, ele vai, por exemplo, criar emendas, ele vai fazer análise de processo, especificamente para aquilo. Ele geralmente é caracterizado por um botão, certo? Então você clica lá um botão e ele vai fazer uma atividade específica. Então, ele vai ter uma natureza determinística. O que é isso? É um sistema baseado em regras e padrões pré-definidos. Então, ele já vai ter uma tarefa específica para o qual foi programado. Ele não vai ter uma liberdade, por exemplo. Eu posso programar o IA para fazer uma análise de processo, depois pegar essa análise, fazer uma alegação final, depois fazer uma correção do conteúdo. Não. Ele vai ter uma função pré-definida, tá certo? Ele vai operar em cima de regras fixas, pode ser vista como uma versão extremamente avançada da fórmula do Excel. Acho que quem já mexeu com Excel sabe, por exemplo, que se você tomar determinada atitude naquela planilha, ele vai dar uma resposta específica. E tem a função de suporte. Ela serve como suporte para os seres humanos que possam realizar a atividade de forma mais otimizada. É considerado o IA fraco, tá certo? É utilizada para automatizar tarefas operacionais repetitivas. É uma IA boa, mas, em vista, por exemplo, do que foi ofertado para o Ministério Público do Rio Grande do Norte, ela é fraca no sentido que ela aprisiona toda a potencialidade que o IA pode, pelo menos esse modelo nosso, ele pode nos proporcionar. Vamos agora partir para algumas definições. O que é a LLM, ou Large Language Model? Então, são motores ou cérebros por trás das IAs generativas de texto. É um sistema computacional treinado com um volume colossal de informações textuais extraídas de livros, artigos, sites e outras fontes de dados. São fun Sua função primária é prever a próxima palavra mais provável em uma sequência. Então, na realidade, as IAs, a gente tem uma falsa ideia de que elas pensam, mas na realidade elas preveem, de acordo com o quê? Com padrões que elas já aprenderam. Eu acho que vocês já devem ter ouvido assim, para treinar IA, para treinar IA. É exatamente isso daqui, tá certo? Então, o modelo de linguagem, por exemplo, da empresa Google, foi treinada com base em dados de aproximadamente 1,3,1 terabytes de texto. É muita coisa. A gente não está falando de imagens, a gente não está falando de vídeos, a gente está falando de textos. Então, dá por aí 780 bilhões de tokens. E a gente vai ver o que é token daqui a pouco. Tá bom, para que elas aprendem? Então, reconhece padrões, estruturas e relações complexas contidas nos textos, imagens, códigos que alimentam seus bancos de dados. É um processo sofisticado que reconhece de reconhecimento de padrões e predição probabilísticas. Então, ele vai trabalhar na probabilidade. Como é isso? Eu vou trabalhar aqui com vocês uma coisa bem simples. Eu vou dizer uma frase e vocês vão completar aí onde vocês estão. Água mole, pedra dura. Com certeza vocês devem ter dito o resto da frase. Tanto bate até que fura. Por quê? Porque a gente já conhece o padrão de linguagem. A gente já conhece o padrão de linguagem. Eu vou dar outro exemplo para dizer assim, como vocês, aliás, como a IA raciocina, para a gente entender direitinho. Então, eu vou dar uma sequência e vocês completem. 2, 4, qual é o próximo número? Alguém respondeu 6. E se não era 8? Se eu estava dobrando, 2, 4, 8. Então, tudo isso daí, ele vai trabalhar dentro de uma probabilidade
E as probabilidades, o resultado que eu vou querer, ele vai estar exatamente dentro de um prompt, um comando bem feito. Então, vamos voltar aqui para os slides. Ah, olha, eu estou trazendo um exemplo aqui dentro do direito. Olha. O réu agiu com dolo. O LLM calcula as probabilidades de todas as palavras que poderiam seguir a escolha e, mais provavelmente, como eventual ou direto com base no contexto fornecido. Tá certo? Então, o dolo que o réu agiu pode ter sido tanto eventual como direto. Vai depender do quê? Do que eu vou colocar aqui para o meu modelo responder. Ah, o que é multimodalidade? Então, veja bem, as inteligências artificiais antes, eles trabalhavam apenas com um tipo de modelo, um tipo de mídia, né? Ele era apenas através de textos, eram unimodais, certo? Mas agora, tanto ele recebe um input de vários tipos de dados, como textos, imagens, áudios e vídeos, que é o input, como ele produz, output, vários também tipos. Então, no próprio slide aqui que vocês estão vendo, você vê o símbolozinho no canto direito, de quem está vendo, você vai ver o símbolo do Gemini, que muitas dessas imagens foram produzidas pela imagem artificial, tá certo? Tá certo? Então, eles produzem não só textos, mas áudios, vídeos. Então, a multimodalidade é a capacidade de um modelo de inteligência artificial processar, integrar e gerar informações através de múltiplos formatos simultâneos. Então, vou dar um exemplo para a gente. Numa audiência, a gente tem um formato de texto, mas a gente tem um formato de vídeo e pode ter o formato de imagem. E eles podem, dentro de um prompt, analisar para fazer uma alegação final, certo? Esses dados vão ser decompostos em tokens. Aí vem aquela pergunta: o que é token? Está aqui a resposta. Um token é uma unidade básica de processamento do modelo, definido como uma aglutinação de caracteres, a matéria-prima da IA e sua moeda de troca. Então, tudo que eu colocar na IA, ele vai transformar em token, tá certo? É como se fosse a moeda, como se fosse a unidade básica dele. Pode ser uma palavra inteira, para parte de uma palavra e até mesmo um único caractere de pontuação. Os modelos de AI possuem um limite quanto tokens consegue processar de uma vez, a chamada janela de contexto. A gente também vai ver o que é janela de contexto. Então, por exemplo, ele vai perguntar assim, ele vai pegar e vai fazer um sistema de tokificação, tá certo? Que é a gente vai ver, a gente lê assim, a denúncia foi recebida, pode ser dividida pelo IA nos seguintes tokens. A, outro token é DEN, outro token é UNCIA, outro foi, outro é REC e outro se chama tokenização, tá certo? Importante que a gente saiba como é que esse instrumento que a gente está tratando, ele funciona, tá certo? Eu falei em janela de contexto, vem aqui a resposta. Então, é o limite de tokens de um modelo, consegue processar e reter na memória de trabalho em uma única interação ou conversa. Quando a gente vai. O chat GBT tem exatamente isso, é como se fosse uma conversa, né? Ele pegou esse nome, chat, que é a conversa. Então, da mesma maneira, você vai ali, você vai fazer uma imagem. Então, você abre uma conversa nova. Aí, quero uma imagem assim, assim, assado. Aí, dentro daquela mesma janela de contexto, você vai dizer, modifique isso, faça aquilo, ou dentro de um documento, seja o que for, tá certo? Então, é tudo que é inserido no chat. Você pode, por exemplo, colocar um texto, você pode colocar um vídeo, você pode colocar uma imagem que compõe essa janela, tá certo? O prompt inicial, os documentos anexados, conhecimento não parametrizado, as perguntas subsequentes e as respostas anteriores da própria IA. Então, isso daí vai compor todo o acervo de tokens que ele é capaz de processar.
Vamos continuando. Há um desafio de documentos longos. Então, alguns documentos muito longos, a IA ela acaba esquecendo mesas informações. Ele fica mais na parte inicial e na parte final, tá certo? Então, há uma probabilidade, um risco de perda de informações que está lá no centro. O que é que a gente faz? O que é que acontece? Então, ele pode alucinar, então, ele pode criar. A IA ela é muito educada, ela quer lhe dar a resposta que você pediu. Então, o que é que você vai fazer? Você vai dividir o documento em, no máximo, 500 páginas. A gente vai ter um momento aqui de tratamento da mídia, o tratamento das fontes que são colocadas nas janelas de contexto, tá certo? Então, já fica a dica aqui. Se você pega um processo que tem mais de 500 páginas, você divide em duas de 500, se for 1000, duas de 500, aliás, de 500 páginas, dois de 250, né? Então, mas de modo que não fique muito extenso, porque ele vai ter uma dificuldade de processar as meso-informações. Como é que a IA pensa? Então, através do raciocínio estocástico. O que é isso? A IA emprega um método estocástico chamado raciocínio estocástico. Ele é estatístico, certo? Com base nos bilhões de textos que leu durante o treinamento a cada token em uma sequência. A IA calcula qual é o próximo token mais provável de aparecer naquele contexto específico. Eu dei o exemplo da água mole imperadora, né? O processo é baseado na probabilidade de padrões, com um componente de aleatoriedade controlada matematicamente, diferentemente de um modelo determinístico, que produziria sempre a mesma resposta para a mesma entrada. O modelo estocástico, como a IA generativa, pode gerar resultados diferentes, mesmo sob condições idênticas, devido à sua natureza probabilística. Tá certo? Então, de onde é que vem esse nome estocástico? Alvo, tentar adivinhar. Tá certo? Então, ele vai tentar adivinhar dentro daqueles padrões que tem de textos que já foram colocados no seu treinamento. Então, se você digitar o réu agiu, aí a IA não entende o conceito, mas calcula a probabilidade com a continuação mais provável com base no seu treinamento, que seria dolo direto ou eventual, que é o mesmo exemplo que nós usamos anteriormente. Como as IAs aprendem? Ela vai ter três fases de aprendizagem. Então, pré-treinamento, que é a Biblioteca Universal, ela é alimentada com um volume colossal de textos da internet. Livros, artigos, sites. E às vezes até eles compram livros, direitos autorais, para colocar lá, para abastecer o modelo. O texto é dividido em tokens, como a gente já explicou. O objetivo é aprender os fundamentos da linguagem. Isso o torna apto a prever a próxima sequência de caracteres. O modelo é essencialmente um autocomplementador de textos sofisticados. A gente vê muito quando a gente vai digitar no Google, ele vai dando sugestões, né? Então, mais ou menos isso daí. A segunda fase é ajuste fino, supervisionado, as aulas com o professor. O modelo é exposto a milhares de exemplos de conversas de alta qualidade, criadas por anotadores humanos. O modelo aprende a seguir instruções, a entender a intenção por trás de uma pergunta e se comportar como um assistente útil. Os laboratórios de IA inserem a System Prompt, um conjunto de instruções gerais que define a personalidade do modelo. Então, são lá os programadores, eles colocam exatamente, olha, você vai se comportar dessa ou daquela maneira, tá certo? E o modelo adquire a capacidade conversacional. Finalmente, a gente chega à terceira fase, certo? Que é o treinamento pensante, resolvendo problemas sozinho. Então, o modelo recebe problemas e é incentivado a desenvolver suas próprias estratégias para encontrar a solução correta. Então, o modelo ele aprende a pensar em etapas, criando chain of thought, que
ou para decompor, né, o pensamento em cadeias, né, um problema complexo em partes menores, resolvendo sequencialmente. Então, às vezes, em que ele atinge o resultado verificável, ele é encorajado a proceder da mesma forma nas próximas vezes em termos de encadeamento e raciocínio, modelo de recompensa. Então, por exemplo, você começa a mexer lá na sua, a operar na sua IA. Então, ele vai reconhecer seus padrões de escrita, suas perguntas, e vai lhe direcionar exatamente para aquilo que você já vem. É como mais ou menos como a gente opera lá nas redes sociais, ele acaba nos entregando conteúdo muito parecido. Então, é dentro dessa mesma lógica. Então, o modelo desenvolve estratégias cognitivas não limitadas ao conhecimento humano, permitindo a criação de processo cognitivo próprio para acessar a melhor cadeia de pensamento. Então, eu queria agradecer a atenção de vocês. Vamos dizer, é um momento muito técnico, mas é muito importante a gente saber a extensão e o funcionamento daquilo que a gente se propôs a operar, tá certo? Então, agradeço. Peguem a apostila e a gente fica à disposição para contatos para aprofundamento. Muito obrigado.